Olá, tudo bem? Nossa aula de hoje, de História, vai tratar sobre o imperialismo na África e na Ásia, né? Vamos primeiro conhecer o que é ser imperialista. Imperialista são países, né, que se organizam para controle de território. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um país que tem um território pequeno. Então ele começa a conquistar outros territórios, em vez de ter reinos, ele conquista e faz um império. Então é uma forma de dominação, né? Ser imperialista. Se envolver com outros territórios e dominar esses territórios para ter lucro. Então nós vamos ver que a Europa, né? Os países europeus, num certo momento, se colocaram como países imperialistas. Por quê? Porque eles já tinham seus territórios lá na Europa e eles partiram, né, a partir das grandes navegações em busca de outros territórios. Com isso, dominando esses territórios, eles dominavam as matérias-primas e as riquezas desses lugares. E levavam para a Europa para ter lucro e acumular lucro e ficar mais ricos. Com isso, eles continuavam dominando esses territórios, né? A origem do imperialismo ela vai se dar a partir do século XVIII, né? Surgiu na Europa essa ideia imperialista. E aí, o modo de produção industrial, né? Com a Revolução Industrial, eles começam a produzir mercadorias de forma industrializada. E a partir daí, eles precisavam escoar essa produção. Eles precisavam de outros mercados. Eles também precisavam de matéria-prima para produzir, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, se você vai produzir camisa, você vai precisar de algodão, tecido. E a matéria-prima dessa camisa, ou de outras coisas, ela na Europa não tinha. Então eles tinham que tirar ou produzir ou plantar em outros lugares, porque o território europeu é um território mais difícil para a produção de certos produtos, de certas matérias-primas, né? Por exemplo, questão do clima, do solo, né? Por exemplo, questão de produzir açúcar. Onde é que se dá para produzir açúcar? Lugar que faz bastante calor. Lugar frio, a cana-de-açúcar não desenvolve. Então, eles precisavam de lugares que fossem mais quentes para poder produzir o açúcar. E aí, como é que eles fazem? O que eles vão fazer? Eles vão começar a dominar os povos africanos, né? Eles vão mexer na estrutura, vão mexer na vida dos africanos, porque os africanos viviam em aldeias, de forma na sua própria organização, produzindo seu alimento, com as suas crenças, com as suas religiosidades. E aí o europeu chega e quer modificar esse contexto africano, principalmente na questão territorial. Eles começam a dividir a África para cada grupo imperialista europeu. A África ela foi bastante afetada por essas políticas imperialistas. No século XIX, essas iniciativas de dominação dos europeus foram ampliadas e muitos povos africanos perderam o controle sobre o seu próprio território. Eles chegavam com as armas, né, e começavam a dominar o território. Então as pessoas passaram a trabalhar para os europeus. Quando elas tinham uma vidinha tranquila, que faziam sua produção e todos se alimentavam, elas passaram a produzir para os europeus, né? Então, quase uma semi-escravidão. E aí, como é que eles fizeram para implantar essa política? Eles fizeram uma conferência chamada Conferência de Berlim, que buscava definir as regras e os critérios de anexação do território na África. Então, com essa conferência, eles dividiram, né, países independentes, dominação francesa, dominação alemã, dominação britânica. Então, por exemplo, a África do Sul, por muito tempo ela foi dominada pelos britânicos. Então assim, eles dividiram o território de acordo com os seus interesses, né? Onde tinha mais riqueza, os países mais poderosos acabaram dominando. E aí, quais foram as consequências dessa dominação? Pobreza, né? Miséria, né? Coisa que a África sofre até hoje. Eles fizeram várias investidas militares, mataram pessoas,
bombardearam territórios, né, para dominação. E com isso afetaram muito o solo, afetaram muito a qualidade de vida dos africanos, né? E aí vai chegar um certo... E uma outra coisa que mexeu muito com os africanos foi a questão da língua. Eles passaram a impor, fazer uma imposição em relação ao seu idioma. Então, as línguas africanas que eram faladas, elas foram se perdendo. Por quê? Porque eles impuseram, eles colocaram sobre as pessoas a sua língua. Então, se você for em Angola, eles falam português, Moçambique, né? Por quê? Porque os portugueses dominaram aquela região. Se você for em outras regiões na África, os povos lá falam inglês, francês, né? E claro que eles falam os seus idiomas antigos e tal, mas a língua foi um objeto usado, né? O idioma foi um objeto usado para também tirar um pouco da identidade do africano, né? Tirar a identidade original do africano. E na Ásia também eles começam a fazer a sua investidura, começam a se movimentar para dominar o território asiático. E fizeram, né, várias investidas na China, né? A China foi liderada por muitas dinastias, mas mesmo assim muitas pessoas do Ocidente chegaram a fazer intervenções para poder dominar a China. A Índia foi dominada por muitos e muitos anos pelos ingleses, franceses, portugueses. Então, 3 povos tiveram dominação sobre a Índia. Esses últimos, né, os ingleses, exerceram grande domínio por meio de ações da Companhia Britânica das Índias. Então, eles implantavam as companhias, empresas, para poder explorar. E com isso, é um pouco das multinacionais que existem hoje, mas eles dominaram a Índia, inclusive a questão do idioma, né? Tratavam todas as coisas em inglês, tudo que era escrito, que era tratado, os contratos. Então, mas claro, na Índia vai aparecer uma pessoa, né, que vai ajudar muito na questão da libertação da Índia, né, que Gandhi ele teve um papel importante na questão da libertação da Índia, na questão de uma nova visão do indiano em relação ao mundo. Aí você vai ter as Filipinas, a Indochina, a Oceania, tudo, né, envolvido com a ideia do imperialismo europeu, a dominação dessas regiões. O Japão já foi diferente, o Japão ele não foi colonizado, né, ele teve ele foi estruturado a partir de povos que chegavam lá na região e começaram a criar um império japonês. Mas assim, depois desse movimento, né, de imperialismo, os povos começaram a se rebelar e expulsar os estrangeiros de lá, né? E aí você vai ter nos Estados Unidos um movimento chamado pan-africanismo, que é o que é isso? É a valorização da África. Então eles começam a estudar a África, a pesquisar, e a partir desse pan-africanismo, foi um movimento que acontece nos Estados Unidos, ele vai depois aumentar e ser discutido também na África. Você vai ter um movimento que vai chamar a atenção do mundo, né, em relação à discriminação, em relação a várias questões, né, que os povos negros vêm sofrendo por todo esse tempo, né? A gente pensar só na questão do Brasil, nós vivemos aqui quase 300 anos de escravidão lá no Brasil e até hoje, né, os negros não têm um papel importante na sociedade. Poucos têm, né? No futebol, né, que os negros se sobressaem, né, no esporte, mas na sociedade em si, na distribuição de riquezas, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, isso ainda é muito difícil, né? Então, o que nós estudamos hoje? O que ficou bem claro para a gente compreender, para nossa compreensão, que imperialismo é um pouco de dominação de territórios, dominação de riquezas, né? Um país na Europa
que domina outros continentes. Explora a matéria-prima, explora a riqueza, produz matéria-prima, produz riqueza e revende nesses países pobres. E assim aumenta o lucro dos países europeus. Ok? Espero que tenha servido essa aula para vocês, que vocês possam ampliar a pesquisa, estudar mais um pouquinho, ler mais um pouco sobre a questão imperialista, sobre a questão africana, né? A dominação africana, a dominação asiática, né? Que os países depois, né, se rebelam, se fazem guerra, né? A gente teve uma guerra na Coreia, né? Que depois dividiu as duas Coreias, Coreia do Sul, Coreia do Norte, por uma questão também do comunismo e do capitalismo. Nós vamos ter uma China que se faz uma revolução, né, e se torna comunista, mas tudo isso a gente pode ver um pouquinho mais à frente com mais tranquilidade. Né? Obrigado, fiquem em casa, cuidem-se, porque logo em breve nós estaremos juntos. Um abraço.